Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, 18 de maio de 2026, onde o Senhor nos concede mais uma oportunidade de podermos contemplarmos as suas maravilhas, de podermos viver, o melhor deste dia. E a palavra de Deus diz, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, Ele fez esse dia, nos presenteou e hoje tem bênção, tem vitória, tem resposta de Deus para a nossa vida, tem unção do céu, tem maná do céu para as nossas vidas. Então, tudo de melhor o Senhor preparou e deixou para nós vivermos este dia. Que nós possamos viver esse dia intensamente na presença do Senhor, sendo gratos, buscando a sua presença, buscando o renovo, buscando a restauração, porque tudo que nós precisamos vem do Senhor, E a sua palavra nos garante que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. Então o Senhor, Ele tem nos mantido de pé, Ele tem renovado as nossas forças, Ele tem cuidado de nós e os cuidados do Senhor são especiais para com cada um de nós. Que nós venhamos ser gratos pelas suas maravilhas, que nós venhamos ser gratos porque a cruz está vazia, Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Que nós venhamos ser gratos pelo Espírito Santo de Deus que está nos conduzindo aqui nesta terra, porque sem o Espírito Santo de Deus, sem a palavra, o que seria de nós? Mas nós somos confrontados com a palavra de Deus através do Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo de Deus, ele é verdade. O Espírito Santo de Deus, ele é fortaleza. O Espírito Santo de Deus tem renovado as nossas forças, tem alegrado e confortado os nossos corações nas tribulações, nas lutas, nas adversidades. O Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Se está triste, tem o Espírito Santo que alegra. Se está com problema, tem a presença de Deus que nos sustenta e traz solução para os nossos problemas. Se está aflito, o Senhor é aquele que tira toda a aflição da nossa alma, do nosso corpo. Se está com problema, Ele traz a solução. Ou seja, tudo que nós precisamos, tudo que nós almejamos para vivermos esse dia, o Senhor tem para conceder. Basta nós chegarmos diante dEle com o nosso coração alegre, com o nosso coração contrito, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Eu quero deixar, irmãos, mais uma palavra de Romanos capítulo 2, No vídeo passado nós lemos Romanos capítulo 1 e hoje nós vamos ler o capítulo 2, que diz assim: a imparcialidade de Deus. É uma palavra de exortação. E nós precisamos, irmãos, ser exortados, nós precisamos ser confrontados para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Então, para nós ganharmos a nossa salvação, ganharmos a morada que está preparada para cada um de nós, nós precisamos ser confrontados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus confrontando conosco, nós somos libertos, nós somos transformados e o Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual, a nossa visão física, para que nós venhamos entender a palavra de Deus, entender os mistérios de Deus e entrar na direção certa a qual o Senhor quer que nós permanecemos, E a palavra de Deus diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, para nós permanecermos nessa fidelidade, neste caminho, nesta verdade, nós precisamos ser confrontados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele é a pura verdade, Ele é o que testifica conosco, Ele é aquele que não nos deixa enganado em situação alguma. Então, se você tem alguma preocupação, tem algo que está aí te trazendo indecisão, venha para a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e você vai ser um vencedor a mais. Nós vamos ser um vencedor a mais lendo a palavra de Deus. Então, Deus colocou no meu coração, onde nós estaremos, cada dia, cada vídeo, nós estaremos lendo um capítulo de Romanos, onde Paulo escreveu aqui, a Epístola de Paulo aos Romanos. E por que não dizer Epístola de Paulo para o povo de hoje em dia? Porque nós é que estamos lendo, nós é que estamos tendo a oportunidade
de ter essa palavra, de ouvir esta palavra. Então, é a palavra do Espírito Santo de Deus para os nossos dias. E a palavra de Deus, irmãos, ela não morre nunca. Ela, toda vez que nós pegamos ela, é uma palavra que tem vida e ela nos traz vida. É uma palavra que tem renovo, é uma palavra que tem resposta para as nossas vidas. Então, todas as vezes que nós pegamos esse livro sagrado, é o próprio Deus falando conosco, é o Espírito Santo de Deus falando conosco. Então vamos para a leitura de Romanos capítulo 12, capítulo 2, que nos diz assim: a imparcialidade de Deus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Angústia, irmãos, a tribulação e a angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Aquele que faz o mal, aquele que deseja o mal para o seu próximo, ele tem angústia. Vem sobre ele a angústia, vem sobre ele a tristeza, vem sobre ele a ira de Deus, vem sobre ele aquilo que ele está desejando para o próximo, vem sobre ele. Então temos que ter cuidado quando nós abrimos a nossa boca e desejamos algo para o nosso próximo. Nós temos que abrir a nossa boca, irmãos, para declarar a bênção, para declarar a salvação, para declarar que aquela pessoa vai ser liberta, vai ser transformada, para que aquela pessoa vai ser protegida por Deus. Então, quando nós fazemos isso, a palavra de Deus diz, né, que amontoarás brasas vivas. Quando nós abençoamos o nosso próximo, nós estamos declarando bênção para a nossa vida. Louvado seja Deus. Aqui diz, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes. Então, aquele irmão que anda na desobediência, aquele que não anda na verdade, que não pratica, né, a verdade, que não anda na verdade, que não obedece os mandamentos de Deus, a indignação de Deus está sobre ele. A indignação de Deus vem sobre ele. Em algum momento da vida, a indignação de Deus vem sobre ele. E aqui diz, né, e obedientes à iniquidade. Quando desobedece a Deus, obedece o pecado. Quando desobedece a Deus, obedece a impureza, a injustiça, a maldade. Então, todo aquele que obedece a Deus, praticamente, né, verdadeiramente, ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está declarando bênção para ele, está declarando bênção para o próximo. Como que a pessoa na desobediência, ele vai abençoar outra vida? Como que a pessoa desobedecendo a Deus, ele pode levar bênção para o lar do próximo? Ele pode levar bênção para a sua família? Como que ele, desobedecendo a palavra de Deus, ele pode levar bênção para a sua igreja, para a sua comunidade, se ele tá desobedecendo a Deus, se ele está fazendo a vontade do próprio corpo? Ele está na iniquidade, ele está no pecado. E o pecado, irmãos, ele faz divisão entre Deus e o homem. Ele faz separação entre Deus e o homem. Então, se a pessoa está na desobediência, ele está separado de Deus. E se está separado de Deus, como que vai ser bênção na vida do próximo? Como que vai abençoar o próximo? Como que vai abençoar a casa do próximo? Como que vai abençoar o lugar em que ele colocar a planta dos seus pés?
Se ele está sobre rebelião. A pessoa que não está obedecendo a Deus, ele está se rebelando contra Deus. Ele está contendendo com Deus. E aqui diz, né, que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então aquele que está no caminho, que é Jesus, que está na verdade, que é Jesus, esse sim, ele pode abrir a sua boca e ele pode abençoar. Irmãos, quando a pessoa está sobre a direção do Espírito Santo de Deus, quando ele está vivendo a palavra de Deus verdadeiramente, somente dele colocar a planta dos pés dele em algum lugar determinado por Deus, ali a bênção de Deus fica. Ali a proteção fica, porque você está cheio da graça, está cheio da unção, está cheio do Espírito Santo de Deus, está em conformidade com a palavra de Deus. Então, a sua presença vai exalar a bênção, a sua presença vai exalar o perfume de Cristo naquele lugar. Mas para isso tem que estar sobre a direção do Espírito Santo de Deus, tem que estar sobre a obediência do Espírito Santo de Deus, obedecendo a palavra. Não é só ler a palavra, não é só meditar na palavra, é viver a palavra, é ler, meditar e viver a palavra e transmitir a palavra de Deus. Então, obedientes, né? Então, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos. Então, irmãos, a indignação de Deus e a ira vai vir sobre os filhos da desobediência. E os filhos da desobediência são filhos do inimigo de nossas almas, são filhos do diabo. Lá no Evangelho de João 8:44 diz, né, que os mentirosos, né, ele é o pai da mentira. Então todo aquele que é mentiroso é filho dele. Então, todo aquele que é mentiroso é filho dele e não está na verdade, porque a própria palavra diz que nele não há verdade alguma. Então, todo aquele que faz a vontade dele é filho dele e não tem verdade alguma nele. Mas se você se arrepender, porque a palavra de Deus diz, né, arrependimento. João Batista veio pregando o arrependimento. E muitos outros veio pregando o arrependimento. E a palavra hoje para os nossos dias é arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos das nossas iniquidades. Arrependei das vossas maldades. Arrependei da vossa impiedade. Para todo aquele que se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história, não há condenação. Mas há um lugar, há uma morada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a palavra para os nossos dias é arrependei-vos, e Deus está dando a oportunidade de arrependimento. E a palavra de Deus diz, né, que o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. Por isso, irmãos, que a palavra tem sido pregada, a palavra tem sido ministrada. Em todos os lugares há um homem, há uma mulher de Deus, há um servo de Deus, há uma serva de Deus ministrando a palavra, levando a palavra. Deus está dando a oportunidade para que todos sejam salvos, para que todos venham ao arrependimento, para que todos possam invocar o nome do Senhor Jesus, porque somente o Senhor Jesus salva, somente o Senhor Jesus liberta, somente o Senhor Jesus transforma, porque Ele que foi ali na cruz do Calvário para dar a vida por mim e por você, para derramar o seu sangue, para nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, há necessidade do arrependimento. E a palavra de Deus diz lá no livro de Joel que todos que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que você ainda não invocou o nome do Senhor? Há tempo. Ainda há tempo. O dia é hoje, o momento é agora. O amanhã não nos pertence. Muitos estão se preparando para a volta do Senhor. Mas e se o Senhor te chamar hoje? Para onde vais a tua alma? Porque esse corpo aqui, ele vai baixar à sepultura. Porque a palavra diz que do pó vieste, do pó tornarás. Mas a tua alma, ela tem um destino. E qual será o destino da tua alma? Se você continuar nessa mesma condição de vida. O Senhor está te convidando. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, o versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Olha só, irmãos, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu e também do grego.
Então, irmão, todo aquele que pratica o mal, todo aquele que pratica a maldade, a tribulação vem sobre ele. Não é Deus que está mandando, é a pessoa que está buscando a tribulação para si próprio. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus não acrescentam sofrimento. Então, Deus ele não dá nada para nós que vai trazer sofrimento, que vai trazer peso, que vai trazer angústia, que vai tirar o nosso sono, que vai tirar a nossa paz. Mas o próprio ser humano, ele busca tribulação, ele busca angústia para si. O próprio pecado, irmãos, ele traz tristeza. De primeira mão tem ali aquele momento, né, de alegria, momentos de satisfação, a satisfação da carne, os desejos da carne, de momentos, mas quando passa aquele momento ali, vem aquela tristeza, vem aquele abatimento, vem aquela angústia, e muitos questionam por que eu estive naquele lugar, por que eu fiz aquilo, por que eu abri minha boca para declarar tal coisa. É a angústia que está na alma daquela pessoa. E ali a pessoa começa a cobrar de si mesmo. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu e também do grego. Então, quando você está declarando maldição para o seu próximo, quando você está desejando algo de ruim para o seu próximo, você está trazendo tribulação para si. Você está trazendo angústia para si. E essa tribulação e essa angústia, ela só vai sair se haver arrependimento. Ela só vai sair se haver arrependimento, se houver confissão. Nós vemos no Salmo de número 51 que Davi, ele confessou os seus pecados. E ele pediu ao Senhor que não retirasse dele o seu Santo Espírito, porque o Espírito Santo de Deus é que nos convence. O Espírito Santo de Deus é que testifica com a nossa alma, com o nosso espírito. E ele pediu que não retirasse dele o Espírito Santo de Deus, porque ele sabia que sem o Espírito Santo de Deus nada ia fluir na vida dele. E sem o Espírito Santo de Deus, a igreja de Deus, ela não prevalece de pé, ela não permanece. Sem o Espírito Santo de Deus não há edificação. Sem o Espírito Santo de Deus não há transformação. O Espírito Santo de Deus, ele traz renovo. O Espírito Santo de Deus, ele traz alegria. Então, todo aquele, né, que deseja o mal, que faz o mal, ele está buscando tribulação para a sua alma e angústia sobre a sua alma. E aquele, irmãos, a qual é afetado pela palavra, pelo ato daquela pessoa, a tribulação chega até ele, mas Deus dá vitória, Deus dá o alívio, Deus dá o escape. Porque a palavra de Deus diz, né, irmão, tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, nós alcançaremos. E muitas das vezes você encontra atribulado, encontra-se angustiado, sem saber o porquê. São maldições que estão sendo lançadas no mundo das trevas contra a tua vida, e aquilo chegou até a tua vida. Mas quando você dobra o seu joelho no chão, quando você clama a Deus, quando você busca por socorro, as misericórdias do Senhor te alcançam. E a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, tem momentos que está tudo bem e tem momentos que de repente vem aquela angústia, vem aquela tribulação, vem aquela aflição. São maldições que são lançadas. E muitas das vezes atinge a mente, trazendo maus pensamentos, atinge o coração, trazendo tristeza, atinge o corpo, trazendo enfermidade. Mas o poder de Deus é maior do que tudo isso, porque quando nós chegamos diante do Deus Todo-Poderoso, clamamos pela misericórdia, nós alcançamos. Clamamos por perdão, alcançamos. Quando nós oramos e declaramos a derrota de Satanás na nossa vida, ele é derrotado, porque ele já foi derrotado há 2000 anos na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, né, ele saiu ali daquela cruz. E a palavra de Deus nos garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vitória é nossa. Então, quando o mal nos atinge, de alguma forma, nós temos que chegar diante de Deus. Orar e repreender, e Jesus nos deu autoridade. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos e falarão novas línguas. Então, irmãos, no nome do Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. Enfermos são curados, novas línguas vêm sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor. Renovo e restauração, comunhão, união, tudo isso vem quando nós chegamos diante do Deus Todo-Poderoso.
E quando nós apresentamos a nossa vida, a tribulação passa, a angústia passa. E aquele que lançou maldição sobre a minha e a tua vida, aquele que lançou, né, palavra de maldição, desejou mal, a angústia continua com ele, a não ser que ele se arrependa. Porque é necessário o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 10 diz assim: glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então, glória, porém, e honra e paz. Aquele que pratica o bem, aquele que vive na verdade, aquele que pratica a justiça, a paz está sobre ele, o bem está com ele. E aí, irmãos, nós vemos na palavra de Deus como que ela é completa. E outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, daquele que obedece a Deus e daquele que não obedece. Aquele que não obedece a Deus, tribulação e angústia sobre a sua alma. Mas aquele, porém, que honra a Deus, a glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Então, aquele que pratica o bem, a glória de Deus é derramada sobre ele. A honra, Deus honra aquele que pratica o bem. A paz está na vida dele, em meio a tantas angústias, em meio a tantos problemas, tanta tribulação. O homem e a mulher de Deus que anda na obediência, ele consegue viver em paz, ele consegue falar de paz e ele consegue viver em paz. E aonde nós alcançamos essa paz é nos pés do Senhor Jesus, é na presença do Senhor. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Então todo aquele que pratica a verdade, que vive na verdade, ele é abençoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Honra, glória, louvor e toda adoração. E aqui diz o versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos que sem leis pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os que ouvem a lei e não são justos diante de Deus, menos os que praticam a lei, hão de ser justificados. Todos nós vamos ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, mas não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Você sabia que todo o segredo da tua vida vai ser julgado um dia? Vai ser apresentado um dia? Aquilo que eu e você não sabemos, aquilo que ficou oculto aos nossos olhos, mas não ficou oculto aos olhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra. Então, aonde você está, o que você está praticando, Deus está contemplando e um dia há de ser revelado. Aqui, ó, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Então, tudo aquilo que está escondido lá naquele cantinho, lá naquela caixinha, lá no coração, lá na mente, mas foi praticado, vai ser julgado. O segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. E a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus se cumpre. Então, irmãos, há tempo de você chegar diante de Deus e confessar este pecado, de confessar esta proeza, de confessar este mal que você fez e você com vergonha você está guardando para si, mas Deus está contemplando o teu coração, Deus está contemplando a tua vida, Deus está contemplando os teus pensamentos, os teus sentimentos. Confesse a Ele e Ele é poderoso para perdoar os pecados e deles não se lembrar mais, porque vai haver um dia que tudo vai ser julgado, tudo vai ser apresentado. Seja de bom, seja de ruim, tudo vai ser apresentado diante do altar do Senhor, diante de todo o povo, porque no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, que repousa na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei.
Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Ou seja, você está ensinando a outros, mas você está praticando mal. Você está ensinando algo que você não está praticando. Cuidado. Porque isso também vai ser mostrado, isso também vai ser revelado. Toda a tua história, toda a tua vida, toda a tua caminhada, seja ela com Cristo, seja ela sem Cristo, vai ser apresentado diante do Pai Todo-Poderoso, vai ser julgado, vai ser apresentado, nada fica oculto. E aqui diz, ó, tu que pregas que não se deve julgar, que não se deve furtar e furta. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, está pregando algo e está fazendo algo às escondidas. Você pode esconder do homem aqui na terra, porque o nosso olhar é limitado. Atrás daquela parede ali, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Deus está me contemplando aqui, Deus está te contemplando aí. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu não conheço a tua história, mas Deus conhece a tua história. Eu não conheço os teus pensamentos, eu não sei o que você está pensando, o que você está pedindo, ou o que você está necessitando, mas Deus sabe. Então tudo isso há de ser revelado. Tu que pregas que não deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha só que coisa séria. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra é circuncisão, és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. A circuncisão é que é do coração. No Espírito não há letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui eu deixo essa palavra, que você possa estar meditando no capítulo 2 de Romanos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar profundamente em cada coração. E a palavra de Deus diz, né, no Salmo de número 1, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nós temos que estar meditando na palavra do Senhor. E quando nós estamos meditando na palavra do Senhor, nós estamos ligados diretamente ao céu. Nós estamos ligados diretamente a Deus. Nós estamos conectados diretamente a Deus e Deus conosco através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo por esta palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, louvamos e bendizemos e exaltamos o teu nome, na beleza da tua santidade. Pai querido, te agradecemos por essa palavra viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Meu Deus, que essa palavra venha penetrar, Senhor, no nosso coração, na nossa alma, no nosso íntimo, na nossa mente. Senhor Deus, nos tirando, Senhor, toda a impureza, tirando todo o pecado, tirando tudo aquilo, Senhor, que está guardado, meu Deus, lá no profundo do nosso coração, e está fazendo divisão, está fazendo separação, está trazendo tristeza, está trazendo angústia. Que essa palavra, Senhor, ela possa penetrar, tirando, meu Deus, todas as frestas, tirando, meu Deus, todas as enfermidades causadas, Senhor, pelo pecado, enfermidades, ó Deus, causadas pela tristeza, pela angústia. Essa palavra, ó Deus, ela possa penetrar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, Senhor Deus, nos purificando de todo pecado, de toda injustiça, nos fortalecendo, nos mantendo de pé. Senhor, muito obrigado por essa palavra verdadeira. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados. Meu Deus, nos dá força para reconhecermos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Nos dá força e graça para nós invocarmos, ó Deus, a tua presença no dia da angústia, para invocarmos a tua presença, ó Deus, buscando a nossa libertação, para invocarmos a tua presença, Senhor, buscando a nossa transformação.
Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e muito obrigado por essa palavra viva e eficaz. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, não retire de nós o teu Santo Espírito, não retire de nós a tua graça, não retire de nós a tua unção, mas que venha ser acrescentada em nossas vidas uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, apresenta os teus servos e servas, dai, meu Deus, força, dai graça, dai coragem, dai saúde, dai livramento. Meu Deus, apresenta a tua igreja na face da terra. Meu Deus, aonde há, Senhor, uma pessoa enferma, que o bálsamo da cura possa alcançá-lo. Aonde, meu Deus, tem, Senhor, aquele que está caído, que o Senhor possa levantar pelo poder da palavra, pelo poder da oração. Aquele que está, meu Deus, desamparado, o órfão, a viúva, a criança, que o Senhor possa ampará-los e mantê-los de pé e dar-os livramento neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor, ó Deus, venha conduzir a nossa vida, venha conduzir a nossa história, nos livrando, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos livrando, Senhor, de todo o tombo, toda a queda, meu Deus, retirando toda a opressão, todo o laço, todo o dardo do passarinheiro, venha ser repreendido, venha ser cancelado. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a prosseguir. Senhor Deus, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado por este momento, Deus seja louvado por este dia. E assim nós vamos glorificando e exaltando o nome do Senhor e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos conceder, lendo a palavra de Deus de Romanos capítulo 3. Hoje nós lemos o 2 e no próximo episódio estaremos lendo o capítulo 3, se Deus assim nos permitir. Fique na paz, fique na graça e vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém e graças